naves extraterrestres, naves experimentais aqui da Terra mesmo ou simples fenômenos físicos? Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. 21h14. O controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h15, o controle radar de São Paulo informa ao Centro de Tráfego Aéreo em Brasília. 21h20, Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22h23, o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22h45, o radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23h15, o piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs. 23h17, mais o Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23h20 de segunda-feira, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23h36, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis. O comandante Alcir da Embraer foi o primeiro a ver esses objetos luminosos quando voava de Brasília para São José dos Campos junto com o coronel Osiris. Como é que foi isso? Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou a essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que tivesse apagado. Tem ideia da velocidade desse ponto de luz, já que o senhor estava se aproximando e ele se distanciando? Estava acima de 1000 km por hora, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1000 km por hora. O senhor tem ideia do que poderia ser isso? Infelizmente não. Um ponto de luz, porque nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Capitão, chegou a se falar em uma certa perseguição desses pontos luminosos à sua aeronave. Como é que foi isso? Bom, quando eu estava me dirigindo para a área de busca, São José dos Campos, eu fui recebendo informações do radar de que haviam de 6 a 8 pontos luminosos na minha frente, aproximadamente a 18 milhas. E a noite estava completamente clara e eu não via nada. E o controle foi me informando que a distância está diminuindo, que eles estão se aproximando da frente. Não, medo não, eu senti muita curiosidade. Não chega, talvez eu diria que não senti medo porque eu não via, estava visual, então realmente eu não estava vendo nada. Então eu acho que eu não tive a sensação de medo porque eu não estava vendo nada me ameaçando ali. Estamos transcrevendo todas as fitas de comunicações entre os pilotos e entre os controladores da área de Brasília, da área de São Paulo e de Anápolis,
e posteriormente poderemos chegar a uma conclusão se seria ou não um tráfego classificado dentro dos critérios de defesa aérea. Quando o coronel Osiris, presidente da Petrobras, avistou os objetos estranhos, ele estava passando exatamente por esta área que nós estamos sobrevoando agora. É uma área do município de São José dos Campos, que fica a pouco mais de 100 quilômetros da cidade de São Paulo. Comandante, o que o senhor acha que os pilotos viram na última segunda-feira? O sentido da visão em voo, ele é muito pouco confiável e dessa forma nós somos acostumados e doutrinados a não confiar nas informações visuais. Nós somos doutrinados e treinados a confiar nas informações dos instrumentos para a manutenção do voo. Olhar mais para dentro do que para fora? Muito mais para dentro do que para fora. É praticamente desnecessário olhar para fora durante o voo. O senhor não está olhando agora, inclusive? Eu não preciso olhar para fora, como eu não estou acostumado a fazer. O senhor já viu algum objeto estranho? Na realidade, eu nunca vi, não. Na verdade, esta semana no Brasil foi muito rica no aparecimento dos objetos voadores não identificados. E não foram só os oficiais da Força Aérea que viram, não. Este aqui foi registrado pelo cinegrafista amador Flávio Ferreira da Rocha. Ele filmou um OVNI na zona oeste do Rio. Estes pontos luminosos não identificados foram vistos sexta-feira em São Paulo, capital, e no interior do estado. O cinegrafista João Batista Siqueira, da TV Cultura de Maringá, Paraná, fez estas imagens do objeto não identificado quinta-feira à noite. O comandante Otto garante que ele também viu um objeto voador não identificado. Comandante, como é que era esse objeto? Bom, era semelhante a uma bolinha de ping-pong. Parecia que ele tinha uma luz própria, porque não é como as estrelas. As estrelas têm assim umas pontas, uns raios. E esse objeto não, era um círculo. Comparando com a estrela d'alva, ele era bem maior. Nunca vi uma estrela tão bonita, né? Até um ministro da Nova República, Celso Furtado, da Cultura, admitiu esta semana já ter visto um objeto voador não identificado. Um objeto que estabilizava-se no ar, no céu, era noitinha já, com uma luz que era intensa, mas não era uma luz de holofote, era uma luz meio opaca, e que se deslocava horizontalmente e de forma abrupta e parava.